Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Luiz Arthur, eu sou professor do curso de Geografia da UEPB e eu estou gravando esse vídeo porque ontem nós tivemos a primeira mesa redonda do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, UEPB Geografia, CH-FAPESC, que foi um evento organizado pelo GEPSEG, o Grupo de Pesquisa Saberes na Educação Geográfica, UEPB, coordenado pela professora Juliana Nóbrega. E aí, por ocasião, eu pude realizar uma fala na tarde de ontem, mas como pelas próprias organizações do evento havia um limite de tempo de 20 minutos, então eu resolvi gravar esse áudio com uma versão talvez mais sintetizada e ao mesmo tempo é, mais, mais solta com relação às questões de tempo, porque aí de certa forma serve para a galera que não pôde por algum motivo participar da mesa e também aprofundar ou trazer algumas questões que eu falei, mesmo que rapidamente. Então, eu comentei sobre a questão do Coral de Libras, que abriu a mesa de ontem, que foi uma iniciativa maravilhosa, uma ótima, maravilhosa abertura para a mesa, e que foi um momento assim, eu acho que foi um momento mágico assim. Quem estava presente viu lá, testemunhou uma abertura maravilhosa de mesa redonda. E aí a pauta da mesa era a discussão a respeito dos estágios e as singularidades do pensar e agir na formação inicial. Então, eu gostaria de falar algumas coisas que eu já falei ontem, mas talvez de uma maneira mais pausada, de uma maneira mais tranquila, e aí você pode inclusive ouvir esse vídeo como se fosse um podcast. Você não precisa prestar atenção em mim, mas se você ouvir bem e prestar atenção na fala e nas ideias que estão sendo transmitidas a partir das mensagens, eu acho que vai funcionar bacana. Bem, muitas pessoas quando adentram o estágio supervisionado 2, que geralmente é a disciplina com a qual eu trabalho, muitas pessoas confundem o estágio 2 com o ato de dirigir. Seria aquele momento em que você sai na rua com o carro e enfrenta o trânsito pela primeira vez. Muita gente pensa assim porque é como se estivesse pensando: eu assisti às aulas, eu fui para a autoescola, eu fiz o teste, eu fui para as aulas práticas, eu fui para a autoescola, eu fui para o Detran, eu passei no teste, tirei a carteira de motorista, então eu finalmente vou para a parte prática, para o saber fazer. Só que esse tipo de posicionamento, de reflexão, de ideia, ela está muito presente entre aquelas pessoas que ainda dissociam teoria e prática. Então as pessoas tendem a pensar o seguinte: eu vou ver um monte de teoria para quando chegar no estágio de regência eu finalmente realizar a prática. Só que teoria e prática, elas sempre andam juntas, elas constituem um par, um casamento, sabe, entre as duas questões do conhecimento. Então, você precisa da teoria e da prática antes, durante e depois do estágio. Você não pode dissociar uma coisa da outra. Você não pode pensar: agora eu vou para o estágio, então eu finalmente vou fazer a parte prática. Não, não é assim. Você vai trabalhar com a parte prática durante todo o curso e durante toda a sua trajetória profissional, ao mesmo tempo que você também vai trabalhar com toda a parte teórica, também durante o curso e também durante toda a sua prática de estágio e também prática profissional enquanto professor, enquanto professora da educação básica, certo? Então eu gostaria de trazer esse primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer
diz respeito à questão da linguagem, diz respeito à questão da comunicação, porque é uma coisa que eu ando percebendo já faz algum tempo, que a comunicação ela vem guiando muito as relações humanas, o teor delas e os caminhos que elas seguem em diferentes contextos. E aí isso me traz, por exemplo, uma história de quando eu adentrei o estágio supervisionado, na minha época em que eu era aluno de graduação. Na minha época, você não tinha estágio um, 2, 3 e 4. Você tinha dois estágios, o estágio um e o estágio 2. O estágio um era no Fundamental 2 e o estágio 2 era no médio. Só que era uma disciplina anual. Então você tinha um primeiro semestre, uma primeira metade, um primeiro momento em que você observava e discutia as questões e tal a respeito do estágio, e no segundo momento você tinha a regência. E aí que eu lembro quando eu adentrei a regência, que eu fui para uma escola da minha cidade, eu morei durante 30 anos lá em Campina. E aí eu lembro na ocasião que eu trabalhava com uma turma de Fundamental 2. E aí, antes do estágio começar, eu cheguei para o professor da turma de geografia e perguntei na ocasião: professor, qual é a maior dificuldade que existe na turma? Quais são as maiores questões, os maiores problemas que o senhor enfrenta no cotidiano e tal, quando vai trabalhar com essa galera? E aí o professor em questão chegou e falou: olha, Luiz, eu tenho um problema que é o seguinte, eu tenho a impressão de que eu falo, e a galera não me escuta, a galera não me entende, é como se tivesse um problema de abstração, sabe? Eu trabalho algumas ideias com eles e as ideias meio que entram por um ouvido, saem pelo outro, não sei se a galera está entendendo direito, captando a mensagem. Então, eu, eu fico meio aflito com relação a isso. E aí eu pensei, pô, o que é que eu vou fazer para tentar ajudar nesse ponto? E aí eu pensei, caramba, a galera gosta de música. Fiz uma sondagem com a turma e tal, a galera gosta de música. Pensei, pô, vou levar música para a sala de aula. Então, meu irmão tinha um sonzinho que pegava CD. Na época era a tecnologia do momento, não existia plataforma de streaming, a internet era meio precária. Então, sonzinho, alguns CDs. E aí eu resolvi levar música para a sala de aula. E aí eu imprimia as letras das músicas e levava para a galera. E aí a gente discutia algumas questões de alguns assuntos de geografia a partir das músicas. E aí a gente trabalhava muita coisa. A gente trabalhava a questão da desigualdade social a partir dos Racionais MCs, a gente discutia as relações de poder do Estado, as violências a partir de um reggae como Edson Gomes. A gente também trabalhava heranças de um passado ainda tão recente na nossa trajetória brasileira, que foram as questões da ditadura, as questões de, de como de como esse momento turbulento da trajetória da formação socioespacial brasileira repercutia até a ocasião a partir de letras como as de Chico Buarque ou as de Caetano Veloso. Obviamente que a galera da sala naquela época tinha alguns gostos, tinha algumas preferências musicais, algumas delas foram atendidas, reconhecidas, entusiasmadas, outras foram descobertas, foram novidades, foram coisas assim, nossa, que som é esse? Eu nunca tinha ouvido, é bacana. Então foi uma experiência muito proveitosa que deu, uma assim, modesta parte, deu certo e que foi reconhecida pelo professor como algo que ajudou bastante com relação às turmas. E o engraçado é que essa história ela não terminou no estágio. Alguns anos depois eu passei num concurso para ser professor do estado, e nesse concurso para ser professor do estado
eu fui encaminhado inicialmente para uma escola que havia todo um conjunto de dificuldades, era num contexto meio complicado, questões de locomoção e tal. E aí eu fui até a gerência regional de educação para saber se tinha a possibilidade de me transferir para uma outra escola. E o profissional que estava lá na gerência de educação, cuidando dessa distribuição e remanejamento de professores e professoras entre as escolas, por sinal, coincidentemente, era exatamente o professor de geografia que me atendeu na ocasião de estágio, que me recebeu tão bem e me deu a liberdade, me deu a autonomia de trabalhar com as turmas da melhor forma possível. Então ele me reconheceu, perguntou como eu estava, me tratou super bem, eu expliquei a situação e aí ele perguntou se eu tinha interesse em participar de uma iniciativa educacional em uma outra escola lá da cidade. Era uma iniciativa nova, uma proposta diferenciada de educação. E aí eu topei na hora e foi uma experiência muito legal. Teve suas dificuldades, teve seus desafios, sem dúvida, mas foram anos de muitas alegrias e que eu guardo com uma profunda saudade, uma profunda nostalgia da época em que eu fui professor do Estado, de algumas experiências que eu tive na educação básica pública. E voltando à questão das linguagens, não é? Então, hoje em dia você tem uma juventude que ela está inserida nesse conjunto de linguagens midiáticas das quais nós poderíamos trazer pelo menos dois exemplos que são visíveis, que são notórios para todos e todas, que diz respeito à questão das redes sociais e dos games. Sabe, a galerinha, ela tá inserida nessas redes sociais, nos TikToks da vida, nos Instagrams da vida, nos Facebooks da vida, sabe? E é aí que hoje em dia a própria questão da comunicação nessas redes sociais, do compartilhamento de informação, ele também trouxe consequências, mudanças para a nossa própria vida, sabe? É engraçado, né? Antigamente o pessoal falava coisas do tipo: Voz Mercê queres um copo, tu queres um copo d'água? Voz Mercê quer um copo d'água? Aí o Voz Mercê virou você quer um copo, uma xícara de café? Aí hoje em dia o pessoal escreve VC Q K, a letra K e um F. VC Q CAF. Tipo, você quer café? Então, a nossa juventude se comunica utilizando essas gírias, essas expressões, essas abreviações, e a gente precisa meio que tentar entender isso para que a gente se comunique bem, porque é aquela coisa, o contexto no qual a gente se comunica faz toda a diferença. Não faz sentido você não entender, você estar numa sala de aula e você não entender a mensagem, as ideias que estão sendo trabalhadas. Se você chegar numa turma de doutorado, por exemplo, falando algo do tipo: olha, a geografia é o estudo da Terra, porque geo é terra e grafia é estudo. Talvez você não seja tão levado a sério, porque você deu uma definição muito básica, muito simples, muito primária para o contexto de uma pós-graduação, de uma turma de doutorado. Mas o oposto também é verdade. Você não pode chegar numa turma de Fundamental 2, sexto ano de Fundamental 2, falando coisas do tipo: a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. O espaço geográfico, segundo Milton Santos, A Natureza do Espaço, quarta edição, 2009, página 63. O espaço geográfico é um conjunto indissociável, mas também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações no qual a sociedade se estrutura, se organiza, enfim. Tipo, a gurizada ela vai ficar perdidinha, sabe? A gurizada vai chegar para o professor e vai dizer: professor, o senhor está na Disney? Nossa, que viagem é essa? Então, é importante que a tua linguagem, que a forma como você se comunica,
ela esteja de acordo com o contexto no qual você está trabalhando, porque turmas diferentes, idades diferentes, é, sistemas educacionais, níveis educacionais diferentes vão exigir de você uma flexibilidade, uma adaptação com relação a isso tudo. Então, eu lembro, por exemplo, que na educação básica o pessoal tinha posições muito ambíguas com relação à questão do celular na sala de aula, ora vista como uma ferramenta interessante, ora visto como um grande vilão. Mas aí eu penso, será que o celular na sala de aula ele é um inimigo? Será que ele não pode ter um fim válido, interessante, justo, fazer parte de uma dinâmica didática que você pretenda realizar junto às suas turmas? Então eu deixo essa reflexão. E eu falei antes das redes sociais, mas nós também podemos falar dos games. Ora, e quando eu falo games, eu estou falando de jogos eletrônicos mesmo. Porque hoje em dia você tem um acesso maior, mas eu não estou dizendo que é acesso total, um acesso maior a determinados jogos online. Então você tem, por exemplo, eu sempre vejo nas minhas turmas o pessoal reclamando: ah, professor, o pessoal não liga para minha aula, o pessoal só quer saber de jogar Free Fire e tal, joguinho de celular. Mas aí falta talvez uma certa sensibilidade, um certo tato. Pô, por que você não pega esse joguinho de celular, esse Free Fire, esse LOLzinho de celular e você transforma em algo para suas aulas de geografia? Porque tanto o LOLzinho quanto o Free Fire, ele tem um mapa, ele tem uma estratégia espacial. Se você sabe se movimentar e se guiar nesse mapa, se você sabe onde tem determinado recurso, por qual rota seguir para cumprir determinado objetivo e obter uma vantagem que pode inclusive lhe levar à vitória numa partida, isso faz diferença, sabe? Então, por que não aproveitar os games online e os games mobile, os games de celular, por serem mais acessíveis do que um console de nova geração ou um PC da NASA? Por que não aproveitar essas oportunidades para também ensinar geografia? Eu acho muito interessante, sabe? E aí é aquela coisa, são possibilidades que podem ser pensadas, mas eu gostaria que todo mundo tomasse cuidado com essa palavra que eu descobri ontem que existia, que é maravilhamento. Eu fiquei pensando, nossa, será que maravilhamento existe? Existe. O pessoal precisa tomar um certo cuidado com o maravilhamento, por quê? Porque essas tecnologias, elas não são uma solução mágica, sabe? Elas não vão resolver tudo, elas não são um entretenimento, tipo, aprender geografia pode ser algo divertido, bacana, prazeroso? Pode. Inclusive até deveria ser. Mas é importante que a gente atente que a gente está vivendo saltos de tecnologia e inovações e tal, e a gente não pode ficar maravilhado ou maravilhada a ponto de ficar cego ou cega para tudo isso. Eu vejo, por exemplo, o pessoal deslumbrado com essas tecnologias de inteligência artificial, chat GPT, essas coisas, e eu olho esse tipo de coisa com uma certa desconfiança, sabe? Quem assistiu o primeiro filme Matrix, de 1998, 1999, agora me falha a memória com tal ano, vai lembrar de uma lição muito importante que aquele filme traz, porque no início do século XXI, a transição entre o século XX e o século XXI, estava todo mundo maravilhado com a inteligência artificial, com a capacidade das pessoas criarem esse tipo de tecnologia, e lá deu ruim, lá deu muito ruim. E aí eu tenho um certo receio sobre a possibilidade de dar ruim na nossa realidade também, sabe? Então, acompanhe essas tecnologias, tenta extrair algo bacana e interessante para a tua prática, mas cuidado para não ficar maravilhado ou impressionado demais, tipo, nossa, isso é muito interessante, isso é muito bacana, eu tenho que usar. E um lembrete que pode até parecer meio óbvio, mas é importantíssimo, é a gente lembrar que essa tecnologia, o próprio celular, ele não está para todo mundo. Não é todo mundo que tem um celular, não é todo mundo que tem acesso
a um celular, a um computador, até mesmo a internet, sabe? Porque às vezes você pega um TCC, às vezes você escuta até algumas falas do tipo: ah, todo mundo tem um celular. Pausa. Todo mundo, vírgula. Todo mundo quem? De quem nós estamos falando? Porque nós percebemos, nós acompanhamos durante a pandemia, por exemplo, é, muitas pessoas que não tiveram acesso a essas tecnologias. Então, nós tivemos escolas que tiveram que imprimir atividades para seus alunos e alunas, porque lá onde eles moravam, eles não tinham acesso às tecnologias, não tinham acesso a um smartphone, não tinham acesso à internet. Quantos alunos e alunas não assistiram aulas online, por exemplo, usando o celular, o smartphone do pai ou da mãe ou de outro familiar, quando havia disponibilidade para tal? Então o pessoal cai nessa vibe de generalizar, tipo, ah, todo mundo vai ter acesso a celular, todo mundo tem acesso. Ah, hoje em dia todo mundo tem acesso, todo mundo tem um smartphone. Opa, alto lá. Não é todo mundo. Não é todo mundo. As desigualdades materiais, as desigualdades de acesso a esse tipo de recurso, a esse tipo de possibilidade, se manifestam fora e também dentro da escola, dentro da sala de aula. Então a gente tem que ter uma consciência disso, certo? Então, retomando a proposta da mesa sobre as singularidades do pensar e agir, do agir na formação inicial, eu penso, por exemplo, sobre essa geografia que está sendo construída nesse século XXI, sabe? Nós estamos construindo essa geografia agora. E quando a gente está construindo conhecimento, quando a gente está produzindo conhecimento, quando a gente está trabalhando com ideias, a gente sempre tem o desafio de lidar com esse tempo presente, com essas dinâmicas que estão cada vez mais velozes, com essas confusões que estão surgindo por aí. O próprio Milton Santos dizia: nós vivemos em um mundo confuso e confusamente percebido, confusamente vivenciado. E aí seria interessante a gente pensar essa geografia a partir de um pensamento complexo, e aí eu chamo a atenção de um pensador como Edgar Morin para trazer a questão da complexidade e desse mundo cada vez mais veloz, mais líquido, mais efêmero, como o legado das obras de um sociólogo como Zygmunt Bauman poderia trazer. Recentemente, teve uma publicação do EPEG, o sexto EPEG, que foi um evento que aconteceu lá no Recife, do grupo de pesquisa, o LEGEP, lá da UFPE, em que eu tive a oportunidade de publicar um capítulo de livro trazendo algumas reflexões sobre a educação geográfica e esse pensamento complexo nessa contemporaneidade. Então, eu deixo aqui o convite para quem quiser dar uma olhada lá. Eu acho que é um e-book fácil de acessar, tranquilo, não haverá muita dificuldade. Por fim, mas não menos importante, eu gostaria de terminar essa fala com uma citação do Milton Santos no primeiro capítulo daquele livro Território, Territórios, organizado pela pós-graduação em Geografia da UFRJ. Tem um exemplar lá na biblioteca, lá na seção 910, que eu recomendo a todos uma leitura prazerosa, inclusive, se não me falha a memória, o título do capítulo é O Território do Dinheiro, alguma coisa assim. E lá nas primeiras páginas, talvez na primeira página, o Milton Santos vai colocar a respeito da aula, o que vem a ser uma aula. E aí ele lança algumas indagações. Aliás, para que um professor dirigir-se a quem quer que seja com coisas já prontas? Uma aula é sempre um conjunto de questões e não propriamente de respostas. A aula que quer ser uma resposta é algo quase desnecessário. A aula tem que ser um conjunto de perguntas as quais incompletamente o professor formula e as quais os ouvintes tenham como um guia tanto para aceitar como para, depois de aceitar, discutir e mesmo recusar. Então, reforço com essa fala de Milton Santos a importância da gente refletir, da gente questionar, da gente estimular nossos alunos e alunas também a pensarem, a refletir
diante disso tudo, sabe? Hoje em dia a gente tem uma educação geográfica voltada para essa questão da reflexão, da cidadania, da criticidade, que foram pontos muito bem colocados pela mesa ontem à tarde no evento, e eu acho que nós precisamos sempre refletir sobre os caminhos que nós estamos seguindo para essas e outras oportunidades, certo? Então, eu vou finalizando aqui esse vídeo. Espero que ele tenha contribuído, trazido alguma ideia, alguma questão bacana para quem está seguindo por essa carreira docente e geográfica, certo? E eu desejo a todos e todas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei quando você vai assistir esse vídeo. E a gente se vê aí pelos corredores da universidade, por esses espaços virtuais. Enfim, eu espero que todo mundo fique bem, certo? Então, até a próxima e um forte abraço.